Olá, amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos assiste nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Falando em luz, agradecer aos nossos amigos por esse convite, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre um tema trazido pela nossa irmã, pela benfeitora Joana de Ângeles, do seu livro O Homem Integral, e o tema é maturidade psicológica. É um tema bastante interessante para a gente falar nos tempos de hoje, o tempo da pós-modernidade, o tempo das liberdades, o tempo do fim do anonimato, né? Das liberdades das pessoas se expressarem na sua inteireza, na sua completude, com plena forma, com plena expressão, né? Com capacidade de mostrar-se tal qual se pensa que é. E isso é o tempo moderno, é o tempo das liberdades. Eu me lembro que há um tempo passado, a sociedade era um pouco diferente. A sociedade talvez fosse um pouco mais rígida nos seus aspectos. Os papéis mais bem definidos, as pessoas não tinham tantas possibilidades de se expressar no seu conjunto, eram mais restritas, estavam mais presas às limitações tecnológicas, por exemplo, né? Não havia possibilidade de se utilizar um veículo de expressão e de comunicação de massa como uma rede social. Não havia essa possibilidade. As comunicações eram cartas, telefone, a televisão e o acesso a esses mecanismos, principalmente esses de grande circulação, como é o caso dos jornais, revistas, televisão, não era para qualquer pessoa. Havia um cast, né, de pessoas que tinham esse privilégio de serem os comunicadores. E isso, de certa forma, garantia algum tipo de possibilidade de a sociedade ser mais, digamos assim, explícita dos papéis que as pessoas iriam ocupar. E dessa maneira, hoje, nós conseguimos romper com alguns desses parâmetros, rompermos esse paradigma da comunicação e encontrarmos um meio novo, uma forma nova de estarmos no mundo. Como tudo que acontece na sociedade, que reflete as nossas convivências, isso também vai ter impacto na nossa construção psicológica, na formação do ser. Porque o ser humano, ele é o resultado das suas interações com o mundo. Ele é o resultado daquilo que acontece com ele na medida em que ele se relaciona com pessoas, com coisas, experimenta sensações e tem contato com estímulos que vão para o seu campo cerebral produzir ali respostas em função das interpretações dadas a esses estímulos. E assim nós fazemos o tempo inteiro, estamos o tempo inteiro interagindo com o mundo, lidando com o mundo, construindo o nosso processo de vir a ser no mundo. Mas o ser humano individualmente, ele é um complexo. Ele é um complexo muito interessante porque o ser humano não é simplesmente uma máquina programada para raciocinar. O ser humano ele vai raciocinar baseado em alguns elementos, né? E esses elementos eles são a memória, a capacidade de fazer reflexões, de fazer associações e, acima de tudo, as suas capacidades de expressar o seu pensamento, a capacidade de expressar aquilo que ele deduz, daquilo que é conclusão dos seus modelos mentais, da sua atividade neuronal. E isso faz com que nós sejamos diferentes uns dos outros, porque as nossas construções, os nossos modelos, os nossos mapas mentais, aquilo que nos orienta na tomada de decisão e no raciocínio, é diferente de uma pessoa para outra. Não existem dois cérebros iguais, embora eles fisiologicamente sejam perfeitamente iguais, a sua constituição energética, as suas conexões, as conexões entre os neurônios, as conexões entre os elementos que formam as redes, que estabelecem uma relação entre o estímulo e a resposta, não são iguais. Elas são formadas a partir da experiência de cada pessoa individualmente. É por isso que numa mesma casa você tem pessoas tão diferentes. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados da mesma forma, mas são pessoas diferentes. Pessoas que agem diferentes, pessoas que têm estímulos diferentes, pessoas que têm movimentações diferentes. Por que isso acontece? Porque o seu modelo é assim. O seu modelo é diferente, o seu modelo é particular, é subjetivo, é de cada um. Portanto, não dá para a gente chegar e padronizar os seres humanos. Os seres humanos aprendem com a vida e à medida em que a gente vai passando por esse processo de aprendizado, a gente vai adquirindo uma capacidade de lidar com os nossos conteúdos mentais, emocionais,
E a isso se dá o nome de maturidade. A maturidade é quando nós conseguimos estabelecer uma relação conosco mesmo, uma relação pacificada. E as nossas ações diante do mundo não são ações que sejam apenas reações aos estímulos, mas são ações de um protagonismo firme e seguro, de alguém que sabe exatamente por que faz aquilo que faz. Então, quando nós estamos no âmbito da maturidade, nós somos pessoas mais equilibradas, estamos menos suscetíveis a recebermos os impactos das relações negativas que temos ordinariamente uns com os outros, respeitamos mais os espaços, respeitamos mais a convivência, estamos mais capazes de lidar com a nossa construção. E isso faz de os seres humanos maduros pessoas que são capazes de erigir sociedades firmes, sólidas. Aqueles que somos os que estamos ainda no nível da maturidade inicial, nós provocamos muitos distúrbios, porque o nosso agir é muito mais um reagir, é muito mais uma ação de inibição, de um medo, de uma ferida, de uma ameaça, alguma coisa assim que o valha. Isso tudo é construção, é tudo percepção de seres que, feridos por dentro, estabelecem muros na sua circunvizinhança para evitar o contato, evitar que eles sejam acessados, evitar que eles sejam atingidos de alguma maneira pelos petardos que são direcionados pelas simples relações humanas do dia a dia. E a nossa querida Joana, ela vai fazer um capítulo especial sobre esse assunto e vai falar inicialmente sobre os mecanismos de evasão. Nós somos aqueles que, nas construções que fazemos, nós temos alguns mecanismos, algumas ferramentas que são utilizadas ordinariamente na construção do eu. E essas ferramentas são chamadas de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são aqueles que nós utilizamos para poder privar o ser de um sofrimento, de uma culpa, de algo que ele possa carregar negativamente. Existe na sua cartografia da psique uma estrutura chamada de ego, que é o centro da persona, que é o centro da consciência. Esse indivíduo, ele vai, essa peça cartográfica, né, essa estrutura psíquica, ela vai nos dar uma ideia de que nós somos o que somos ou quem somos. Vai nos dar uma ideia de que eu sou eu. Quando eu olhar no espelho e me ver e vou reconhecer, eu sei que ali existe uma pessoa, eu sei quem eu sei o que eu sou, eu penso que eu sei o que eu sou. Tudo isso é uma, digamos assim, uma centralização em volta de um entorno psíquico que é chamado de ego. Esse ego, ele tem esse mecanismo de defesa como instrumentos para poupar o sofrimento daquele que ele protege naquele instante, daquele que ele engendra, daquele que ele elabora. A elaboração do ser passa pelos mecanismos escapistas que nós utilizamos ordinariamente. E assim, nós quando estamos diante do nosso processo vivencial, é natural que as nossas dores sejam transferidas para outras pessoas, para os nossos pais, sejam transferidas para os entes, os responsáveis, aqueles que estão ao encargo de abrir portas ou fechar portas. Nós sempre transferimos de alguma certa forma a responsabilidade pelos as nossas não idas, os nossos fracassos a essas pessoas. E transferindo, o que a gente faz? O problema não é mais nosso, o problema é da pessoa. A gente se isenta da possibilidade de tomar contato com conteúdos íntimos nossos muito importantes, porque está na mão do outro a responsabilidade de resolver o problema, não mais comigo. Eu não tenho problema, quem tem problema é o outro que está usando dos seus problemas para me atingir, para prejudicar a minha vida. E normalmente quem são os mais prejudicados com essa relação são os pais. Os pais são instrumentos que são extremamente visados nessa relação, porque as relações parentais são muito profundas, cravam profundamente no eu impressões positivas ou negativas, porque são os primeiros pontos de contato na formação da psique, são as primeiras relações de domínio e de espaço, são as primeiras afirmações de okeidade, de eu sou legal, eu não sou legal. Vem daí, dessas relações parentais, quaisquer abandonos, quaisquer falta de tato no lidar com a pessoa pode criar dentro desse modelo mental estruturas escapistas e até mesmo estruturas de defesa, fazendo com que o indivíduo assuma um papel de ser ele agora uma espécie de
de elo perdido, uma espécie de laranja podre do cesto. Ele começa a internalizar isso de uma certa forma e a transferir essa responsabilidade para outros, criando revolta, criando sensações de abandono, de menos-valia. É o que mais se vê hoje. Se vê pessoas que, não assumindo a sua responsabilidade de serem protagonistas da sua própria construção, preferem muitas vezes transferir essas responsabilidades para outras pessoas e permanecem no seu estado de imaturidade, sempre fazendo isso. O problema não sou eu. Essa ideia arquetípica da transferência em nós está desde a Gênese. Quando a gente vai olhar lá, aquele diálogo entre Adão, Eva e o pai, né, que chega no paraíso, de quem foi a responsabilidade da maçã, Adão aponta para Eva, diz, foi ela, e Eva aponta para a serpente, foi ela. E observe que essa transferência de responsabilidade, no fundo, faz com que Adão se sinta livre da responsabilidade de ter sido ele aquele que causou o mal, ela também ter sido ela a que causou o mal, e fica sempre passando de um para o outro, né, essa responsabilidade. Então isso impede que o indivíduo amadureça, impede que o indivíduo tenha contato com os seus elementos interiores, com suas dores, com as suas construções interiores, e com isso ele se torna incapaz de melhorar-se, de tornar-se mais resistente ao processo evolutivo. Todos nós estamos aqui para crescer, mas sobretudo nós estamos aqui também para nos entender, para poder compreender como que é esse dinamismo existencial que é cada um de nós e fazermos disso uma alquimia, uma fórmula que possa transformar as nossas vidas em vidas saudáveis. Porque se nós não conseguirmos adquirir esse processo, o que nós vamos fazer? Nós vamos retardando os nossos ciclos vão sendo retardados e a gente não consegue romper com aqueles períodos que são os períodos típicos da infância, da juventude, da maturidade, da senioridade e da velhice. A gente não consegue romper com isso e fazemos então mixagens, fazemos misturas indevidas desses períodos, criando velhos que são em verdade pessoas velhas na idade, mas que vivem como jovens, que agem como jovens, que falam como jovens, que se comportam como jovens. E daí vem a noção de responsabilidade ou de irresponsabilidade, vem do excesso de direitos e absolutamente nenhuma condição de assunção, de assumir qualquer tipo de dever. Então, você tem o dever, você tem o direito, mas você não tem o dever, porque isso é da criança. A criança não, a criança é nutrida, a criança sempre tem alguém que é responsável, a criança tem alguém que vem, que traz o provimento para dentro de casa. O adulto não, o adulto ele é provedor, o adulto ele precisa se virar. Então, se de repente ele não consegue encarar isso, ele tem dificuldade de lidar com frustrações, ele tem dificuldade de lidar com assumir responsabilidades, e isso vai postergando um pouco essas fronteiras que existem entre essas fases naturais do processo de amadurecimento do ser, criando velhos e imaturos, e isso realmente é muito complexo. Existem até síndromes, a síndrome de Peter Pan, o puer aeternus, que são demonstrações de que o indivíduo pode, não rompendo com os seus ritos de passagem, não fazendo as suas quebras de período, ele pode simplesmente arrastar durante muitos anos, mais e muito mais além da conta, aquilo que era um período que já devia ter ficado para trás. É natural que nós tenhamos essas etapas, é natural que tenhamos o período da carência, é natural que tenhamos o período da descoberta, é natural que tenhamos o período da afirmação, é natural que tenhamos o período da confirmação, mas tudo isso é preciso que nós reconheçamos os tempos necessários. Antigamente havia os ritos de passagem, as festas de 15 anos para as mocinhas, havia aquele rito dos rapazes antes de entrar na maioridade. Esses ritos eram ritos importantes porque determinavam ciclos. Esses ciclos foram eliminados porque a realidade social mudou. A simbologia dos 15 anos da moça era simplesmente para dizer que ela já estava na sociedade pronta para casar e ser uma mãe de família. Hoje não existe mais isso, então não faz sentido
mais aquele rito, mas ele tinha uma simbologia, era mostrar que ali não era mais a criança, era mostrar que ali agora já havia uma pessoa que estava entrando numa nova fase. Nós precisamos de alguma sorte, de algum tipo de rito, de marca que identifique que ali é um período final e que dali para frente novas responsabilidades devem ser assumidas, porque se nós não fazemos isso, simplesmente a gente não consegue entender o que está acontecendo na nossa vida. A gente fica sem saber o que está acontecendo na nossa vida. E aí vem o segundo ponto que é trabalhado aqui pela nossa querida Joana, que é o problema do espaço. Nós estamos convivendo em sociedade. E a sociedade pressupõe o compartilhamento de espaços, o compartilhamento de regras, o compartilhamento de uma série de coisas que estão circunvizinhando, digamos assim, a nossa vivência, a nossa mundivivência. Então, a partir do momento em que a gente está assim, vivendo em coletividade, né, que é uma lei de desenvolvimento, que é a lei de sociedade, que precede a lei de progresso, né? Então, lá nas leis morais, a gente vai ver a lei de sociedade antes da lei de progresso, dizendo a sociedade, como resultante, nós temos o progresso. Então, nós temos aí agora a necessidade de aprendermos a conviver juntos. E aí, o que significa viver juntos? Significa que eu vou ter que te aceitar, você tem que me aceitar. A convivência não sou mais somente um eu que se reporta ao mundo, mas um eu que reconhece que há um tu no mundo, uma outra pessoa, que é um ser também como eu, que tem a mesma estrutura, que tem o mesmo pensar, a mesma capacidade, que é formado do mesmo jeito, que vive e constitui a sua mente, a sua formação mental a partir dos mesmos princípios que eu. Então eu não posso chegar simplesmente e entender que aquela pessoa ela é diferente de mim, então ela significa que ela pode ser valorada por mim. Eu não tenho condição de valorar aquela pessoa porque eu não estou na pele dela, eu não estou vivendo a experiência dela, eu não sei o que é a experiência dela, então não dá para valorar. Nós valoramos socialmente, porque nós queremos criar estruturas que sejam estruturas de padronização de seres humanos, quando na verdade os seres humanos não podem ser padronizados. Não há como padronizar algo que é tão móvel, que é tão elástico, que é tão dinâmico. Não tem como fazer isso. Seria como se nós reduzíssemos os seres humanos a computadores. Então, o que acontece em sociedade? Primeiro, nós temos as diferenças, que são muito difíceis de serem equalizadas, de serem aceitas. Dificuldade de aceitação das diferenças é uma incompreensão do processo mental, do processo da maturidade, e é uma imaturidade em não entendermos que estamos num espaço e que precisamos conviver, precisamos coabitar com os diferentes. E isso, de certa maneira, na nossa cabeça imatura, isso pode parecer uma grande dificuldade. Uma outra questão que acontece dentro do ambiente social é que nós, enquanto seres, precisamos da aceitação. Precisamos da validação do outro, da valoração do outro, e por isso é importante que o outro me olhe, é importante que o outro me veja, é importante que o outro me aceite. E para isso, nós começamos a construir mecanismos que são mecanismos de aceitação. São mecanismos difíceis, porque os mecanismos de aceitação, normalmente, são mecanismos de criação de personagens. Personagens que não correspondem necessariamente à realidade. São personagens que são muito mais voltados para a formação de uma imagem do que necessariamente do atendimento aos clamores internos do eu. Por isso, pessoas bem-sucedidas na externalidade muitas vezes são pessoas vazias e sofredoras por dentro. São pessoas que não conseguiram tirar de dentro de si a sua realidade porque o seu realizado interno ainda é tão aquém daquilo que é a expectativa que o mundo criou e a expectativa que este indivíduo acha que deve atender, que ele não consegue viver quem ele é, ele precisa viver um personagem falso. E por isso esse personagem falso vai lhe roubar toda a energia psíquica, porque ele tem que estar fugindo o tempo todo dos clamores, dos pedidos que vêm do seu mundo íntimo, e ele vai precisar ficar o tempo inteiro atendendo a essas condições, simplesmente porque ele está ali vivendo de uma realidade falsa, de uma realidade temporária, de uma realidade que ele não poderá de jeito algum encontrar possibilidades de erguer-se por si mesmo quando tiver um ataque, quando ele estiver sendo vulnerabilizado, quando ele estiver estiver em contato com algum tipo de estresse, ele não vai conseguir reagir adequadamente porque os seus elementos de estrutura estão paralisados.
eles não foram movimentados para a construção do eu em ação na sociedade. Eles estão paralisados, engessados, eles não foram desenvolvidos, as feridas continuam, as mazelas continuam, as dores continuam, os buracos existenciais continuam, mas ele não tem mais força para estar de pé diante da realidade. E por isso o personagem não vai ajudar. E nós vamos ter as grandes decepções. Aquelas pessoas que vão e em um determinado momento elas mostram sua verdadeira face e as pessoas então ficam, né, assim, de boca aberta. Como assim? Como é que pode acontecer? Fulano, cicrano, aconteceu tal coisa com ele. Porque a sua estrutura era uma estrutura minada. O fato de você viver um personagem que não representa, não radica na sua internalidade e radica exclusivamente na necessidade de suprir uma carência em nome da aceitação do outro, isso é imaturidade. A imaturidade, ela passa por essa necessidade de estarmos sendo valorados por algo que não temos. Construção de ouro de tolo, aquela coisa falsa que é colocada no mundo. E no mundo midiático, no mundo das aceitações através da valoração por reputação, nós somos instados o tempo inteiro a sermos esses indivíduos, construirmos personalidades falsas em nome dos dedinhos para cima, dos likes das redes sociais. Isso é algo que a gente precisa reconsiderar, porque estamos no espaço, estamos convivendo, mas isso não quer dizer que nós sejamos e tenhamos que ser falsos, tenhamos que ser hipócritas, tenhamos que ser seres pela metade. Isso não, claro que não. É preciso que nós tenhamos a ideia da autonomia, a ideia de se construir indivíduos que tenham a possibilidade de agir por si mesmos, que não estejam preocupados simplesmente com a valoração do outro, não estejam preocupados com a opinião do outro, não estejam preocupados com o que o outro pensa. Embora o que o outro pense seja importante muitas vezes para nos parametrizar, para nos dar inputs a respeito de determinados aspectos da nossa vida, mas não isso ser o balizador principal. Existe um elemento aqui dentro que é a consciência, que trabalha, que elabora, que pensa e que consegue sentir a verdadeira dor. A construção do eu é possível através de um olhar para dentro. Então esse movimento de olhar para dentro, de uma construção interior, isso é possível? Sim, claro que é, mas é um negócio que dá trabalho, dói muitas vezes, porque o indivíduo fica desmotivado, ele quer ser altruísta, mas no seu mundo íntimo ele é egoísta. Então imagina você querer fazer um gesto de altruísmo e o seu corpo pedindo para não fazer. Então isso realmente é algo que, quando o indivíduo insiste mais nessa cara de fora e abandona a possibilidade de tratar internamente esses aspectos que não são ainda convenientes, isso ele está dando aso a um determinado tipo de perda de tempo e energia que poderá lhe custar caro depois. Então, urge que nós tenhamos o processo do amadurecimento, compreendendo, primeiro, olhando no espaço dos nossos mecanismos escapistas, que nós precisamos nos responsabilizarmos por nossas vidas, sermos os responsáveis pelos nossos atos, assumir que nós somos aqueles que plantamos aquilo que vamos colher. E depois que nós estamos vivendo no mundo, não para que o mundo seja conformado por pessoas que precisam corresponder a estereótipos do que parece ser legal. Não, mas para pessoas que precisam melhorar, pessoas que precisam evoluir, pessoas que precisam desenvolver. E o mundo precisa desenvolver não pela hipocrisia. O mundo precisa desenvolver pela realidade dos fatos. Chega uma pessoa com uma ideia maravilhosa e diz: nós vamos mudar o mundo, a partir de amanhã todo mundo vai ter que andar dando ré, vai ter que andar de costas, para poder simplesmente facilitar a circulação das pessoas. Nós vamos ter agora a possibilidade de olhar mais o entorno, enfim, uma ideia estapafúrdia, mas que de repente vai lá que algumas pessoas achem legal, porque o mundo olhando de frente não é bom, e de repente é melhor olhar de outro ângulo, e a pessoa então começam a formar os grupos dos que vão andar de costas, e nós vamos ter alguns acidentes e vai ter dissensões, vão ter os grupos que vão brigar uns pelos outros. E eu pergunto, o que isso representa de fato na construção da maturidade do ser? Nada, absolutamente nada. É apenas uma tentativa do homem de exercer a sua liberdade em busca de algo sem sentido. É preciso que nós tenhamos a consciência de que a nossa liberdade pode ser exercida, mas em nome do direito que temos de melhorar, do direito que temos de sermos mais, de sermos melhores, de sermos mais poderosos, de sermos capazes de construir uma sociedade mais justa e feliz. É assim que nós vamos usar a nossa liberdade,
viver uma sociedade através dessa harmonização dos contrários e da compreensão de que nós somos diferentes e que, portanto, podemos ter ideias diferentes, mas isso não nos faz, em absoluto, pessoas ruins, não nos faz absolutamente pessoas menores ou pessoas que tenham deficiência ou quaisquer desses adjetivos muito fáceis de serem utilizados. Não, nós somos apenas diferentes porque vivemos diferentes e tivemos circunstâncias diferentes. Ainda em relação a esse contexto social, as famílias são impactadas muito por esse processo escapista. Porque ao dizer que o problema é do meu pai e da minha mãe, a dizer que o problema é do meu companheiro e da minha companheira, eu estou simplesmente afirmando que aquelas realidades que foram colocadas diante de mim não têm nenhuma importância para o meu desenvolvimento. Se nós formos olhar, muitas vezes aquele pai mais difícil é importante para o desenvolvimento de um espírito que vivia na letargia, que vivia fora do seu espaço de motivação, porque ele sempre encontrou muita facilidade nos seus desenvolvimentos. Agora ele encontra uma dificuldade dentro de um campo emocional importante, que é a relação parental. Então ele precisa ser futucado lá por dentro, ele precisa se desenvolver. E aí é importante que um pai apresente-se nesse papel. Então aquela figura difícil, que olhando pelo padrão social é um péssimo pai, em verdade, para aquela relação era aquele que ele precisava naquele momento e aquele contexto, e por isso a gente até olhando do ponto de vista espiritual, por isso ele pediu para nascer naquela casa, sabendo da fria que ele iria entrar, da dificuldade que ele ia enfrentar, que era aquele pai com aquela dificuldade que ele tinha de relacionamento. Então, a partir daí nós temos uma situação que é a reconquista da nossa identidade, que é outro aspecto que a Joana vai nos dizer, que é a possibilidade de nós assumirmos um papel de sermos verdadeiramente quem nós somos. Verdadeiramente quem nós somos, assumir essa identidade do eu, assumir essa identidade da pessoa que fala, que se expressa, que chora, que ri, né? que assume, que paga o preço da dor e da delícia de ser o que é. E por isso, essa trajetória da busca da identidade é um trabalho de todo dia, é um trabalho de amor. É como diz Hermance Dufour, é fazer esse trabalho para dentro, olhar para dentro e buscar uma identidade amorosamente. Compreendendo que nós ainda não temos um espaço de desenvolvimento satisfatório, porque simplesmente a gente ainda não teve essa disposição de irmos ao interior, ao mundo íntimo, remover o que não está agradável, não fazermos, nós não agíamos como o escultor que vai aclarando, vai tirando o que sobra daquilo que é a obra que ele quer aformosear, aquilo que ele está trabalhando, nós não fazemos isso. Como diria Michelangelo, faça tudo isso, clareie o obscuro, vá arestando, vá tirando as arestas, e depois, mas de jeito nenhum, abandone o cinzel, não abandone nunca o instrumento que você está usando ali para fazer aquela modelagem. E a modelagem de nós mesmos é uma modelagem difícil, de todo dia, de cada momento. É um parto dorido, como diz Joana, é um parto de dor que a gente precisa todos os dias. Nós precisamos exercitar esse processo. Na sociedade, nós temos ainda clamores importantes. E essa sociedade de consumo, essa sociedade hedonista, ela vai nos trazendo para uma reflexão entre o ter e o ser. Outro ponto que a nossa querida Joana vai nos trazer, esse ter e o ser. O ter e o ser é essa grande dicotomia, né? Viver no mundo dos prazeres, viver no mundo das atrações, viver no mundo dos atratores telúricos, daquilo que nos puxa, daquilo que nos carrega em direção a uma realização existencial a partir do consumo, a partir da posse, a partir dos cargos, dos títulos, dos enfeites, dos emblemas, daquilo que nós carregamos e ornamos os nossos corpos. Então, se a valoração vier por aí, nós estamos também criando artifícios para poder ilustrar o indivíduo, para poder dar a ele uma cara que ele não tem. E muitas pessoas estão escondidas atrás dos seus patrimônios, estão escondidas atrás dos seus títulos, estão escondidas atrás da sua profissão, estão agindo como crianças atrás de uma espécie de maquete, uma espécie de cenário, onde ele é uma pessoa que está lá por trás e o cenário o representa, chega na frente, sempre chega na frente da pessoa. E isso é muito ruim.
é muito complicado porque no mundo de consumo, na sociedade de consumo, nós somos instados a viver nessa grande dicotomia o tempo inteiro. Por outro lado, o ser, que é um indivíduo que estamos nós vivendo com essas dores, com o sofrimento, com as angústias, nós precisamos de atenção, nós precisamos de revelação. Vai chegar uma hora em que o indivíduo vai ser muito mais valorizado pelas suas qualidades existenciais, essenciais, do que pelas suas qualidades substanciais. Pela substância, nós valoramos o peso, a cor, o cheiro, a aparência. Pela essência, nós percebemos a grandeza do ser, porque ela chega na frente do indivíduo, ela fala mais do que as suas palavras, ela fala mais do que as suas expressões, ela supera quaisquer tipos de distonias ou de deformações físicas, ela simplesmente é muito mais. Mas essa essência que é duradoura, perene, permanente, fica para sempre, essa essência, para ser conquistada, ela precisa de um trabalho grande, que é um trabalho de amadurecimento do ser. Depois a nossa querida Joana vai falar sobre o observador, a observação e o observado, sobre essa nossa relação entre o mundo, a relação, os nossos papéis, né? Esse papel quando eu estou no mundo, quando eu estou fazendo a observação do mundo, aquele a quem eu observo, como é que isso se dá dentro da minha subjetividade? A doutrina espírita, e assim como outras doutrinas espiritualistas, vem nos dizer da unidade. Nós só conseguimos verdadeiramente ter uma noção de unidade se nós abstrairmos as aparências e a nossa observação ela for modificada, ela for ampliada, ela for modificada no aspecto da essência do ato de observar. O que eu observo? A quem eu observo? Ou o que eu quero ver quando eu observo? Quando eu me coloco no papel do observador, que tipo de postura eu tenho? Porque normalmente nós nos colocamos como observadores, como os críticos, como aqueles que avaliam, que têm o poder de dar valor a alguma coisa. Mas isso pode ser revisto? Claro que pode. Na medida em que o indivíduo que seja o observador e que a coisa observada seja para ele percebida como algo igual a ele não tem mais a ideia de uma superioridade. Ele não está mais assim fazendo um trabalho de valoração, de validação, mas um trabalho de contemplação. Aquilo que é observado passa a ser um objeto de contemplação. Contemplo em você a grandeza que você possui, mesmo que aparentemente ela não se mostre ainda na sua plenitude. Eu sou capaz de olhar o mundo e ver o mundo de uma maneira contemplativa e não mais de uma maneira valorativa. Então a valoração pressupõe um espaço de poder. Eu que valoro, eu tenho dentro de mim uma condição de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é importante, o que não é importante. Observe que, olha o espaço de poder que a gente ocupa quando nós estamos na condição daqueles que observamos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que esse espaço do observador, ele pode ser repensado, assim como também o trabalho daquele que observa também pode ser modificado. Sair da condição de um indivíduo que olha, que julga, para um indivíduo que contempla. Essa talvez seja uma grande transformação na nossa condição existencial. E por fim, ela vai falar a respeito desse devir psicológico, que é essa ideia de que nós podemos chegar a um espaço maior, que é um espaço de desenvolvimento, que é um espaço de progresso do ser, é um espaço onde nós podemos lograr a nossa liberdade de fato, não se esqueçam que nós estamos falando do homem integral, Então, para que o homem seja integral, para que ele seja inteiro, para que ele seja analisado na sua inteireza, para que ele seja visto nas suas múltiplas dimensões, é preciso que no futuro nós tenhamos a expectativa de que nós sejamos maduros emocionalmente, espiritualmente e também psicologicamente. A conquista da madureza psicológica se dá por um trabalho de reconhecimento das nossas fragilidades e, acima de tudo, de correções na pista. A partir do momento em que a gente começa a observar diferente, a gente muda a nossa perspectiva. Aquele que era o algoz, de repente, eu posso me colocar no lugar dele, entender o seu papel, ressignificar a sua postura e sair da condição da sua vítima para ser aquele que pode auxiliá-lo. Eu posso mudar tudo, eu posso absolutamente mudar tudo. A única coisa que vai ser um pressuposto para que eu possa fazer essas mudanças é um fator
que eu não posso me esquecer que para fazer essas mudanças eu preciso da presença. Eu não posso nem de hipótese alguma fazer qualquer tipo de mudança se eu estiver ausente. Outra coisa que vai dizer o nosso querido Yoga Shri é, quando eu digo que amo alguém, quem é que diz que ama? Será que eu posso afirmar que eu, quando digo que amo alguém, sou eu quem diz? Ou é o meu personagem que diz? Ou é aquele que eu criei? Ou é aquela imagem lá fora que diz? Então, quando nós estamos falando de maturidade, nós não estamos falando de periferia. Nós não estamos falando de coisas que estão do lado de fora, de substanciais. Estamos falando de coisas essenciais. Estamos falando de algo que reside no centro do ser, que dá a ele a resiliência e a capacidade de estar no mundo, de enfrentar as coisas do mundo. Vamos pensar naqueles grandes iniciados maduros psicologicamente. Vamos pensar naquelas pessoas que já conseguiram lograr o espaço do seu desmembramento, dessas coisas, dessas pequenezas do mundo. Vamos pensar em João da Cruz, por exemplo, né? João da Cruz com seu corpo todo ferido, aberto em chagas, os seus estigmas nas mãos, nos pés, ali feridas terríveis de dores lancinantes, e ele estava ali naquela condição de doente, mas em momento nenhum ele transferia a sua doença como algo da sua vitimização. Ele não se vitimizava. Ele, de hipótese nenhuma, ele dizia isso. Ele sabia exatamente o que acontecia com o seu corpo, o que acontecia com a sua alma, o que acontecia com a sua vida. Ele sabia de tudo isso. Ele tinha perfeita noção de tudo isso. E isso fazia com que ele fosse uma pessoa doce. Ao passo de que, quando as suas feridas, elas não exalavam nenhum odor pútrido que seria natural de pessoas que estavam com doenças como ele estava. Eram ao contrário, elas exalavam um cheiro de rosas. Tamanha era a sua transformação, de que as suas transformações eram transformadas de uma maneira que o seu corpo não tinha mais aquela decomposição. A decomposição era uma festa em nome das rosas. Então, isso é resultado de uma harmonia em campos de diversa ordem que pode se constituir quando nós logramos o espaço da nossa maturidade. Então, amadurecer não é uma opção. Amadurecer é um dever. Amadurecer faz parte da natureza. Quando nós não amadurecemos é porque nós ficamos estacionados em algum espaço. Em algum momento nós perdemos a batalha sobre nós mesmos, nós perdemos aquele campo de desenvolvimento, preferimos abandonar aquilo ali do que simplesmente tratar aquela questão, e nos colocando na posição das crianças, nós simplesmente estamos ali como os vulneráveis e frágeis. Quando a gente vai olhar a análise transacional, por exemplo, e a gente vai ver o trabalho de Eric Berne nesse contexto, a gente vê que ele foi muito feliz quando ele recebe um advogado no seu consultório, e o advogado então cai no chão e começa a se apresentar como uma criança. E ele começou a perceber que as pessoas tinham essa capacidade de se reportar a estados inferiores ou anteriores da idade cronológica que possuíam. E com isso ele fez o desenho, a estrutura de uma cartografia do ego, das estruturas do ego, onde ele vai dizer ali o pai, adulto e criança, aquelas 3 estruturas das relações. E a partir daí a gente começa a entender como é que nós mostramos a nossa imaturidade nas relações. A partir das relações da criança com o pai, a partir das relações do adulto com a criança, a gente vai estudando e vai fazendo esse mapeamento das relações para entender o grau de imaturidade que ainda existe em algumas relações humanas. Então, meus amigos, vamos ficar presentes. A ideia é que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos corações estejam sensíveis, mas mais do que isso, que nós estejamos cientes. Cientes de que somos entes complexos, únicos, no sentido da nossa formação e subjetividade, e que os nossos julgamentos precisam passar por um processo que é muito comum se dizer na gíria: nós precisamos baixar nossa bola. Nós não somos capazes de julgar ninguém. Nós não temos parâmetros para julgar uma pessoa se nós não tivermos vivido a pele daquela pessoa, calçado o seu sapato. O máximo que nós podemos dizer é que elas são diferentes de nós, que elas pensam diferente de nós. Socialmente falando, se nós não criarmos essa harmonia e essa possibilidade, todos nós seremos instados a viver personagens. Nós não teremos coragem de viver no mundo onde nós seremos execrados quando mostrarmos a nossa verdadeira face.
Portanto, nós precisamos mudar isso. Para que nós possamos ter uma sociedade madura, é preciso que tenhamos uma comunidade receptiva às diferenças, aos diferentes estágios. E atentos precisamos ficar uns aos outros para construirmos relações amorosas, relações amistosas, cordiais, com aqueles que são os nossos companheiros mais próximos, que são os espíritos que vieram para viver conosco aqui na Terra experiências humanas. Então, amadurecer, portanto, para encontrar a felicidade. Essa aí é a boa sugestão da nossa querida Joana de Ângeles, que nós possamos amadurecer sempre e continuarmos na firmeza, no amor do Cristo, permanecendo em nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja.